Ícaro, por favor, colocou aí já? Deu play? Pega aquela extensão para mim. Vocês lembram aqui? Quem lembra um dia... Pega a maior lá que você vê, tá? Pode entrar lá na sala. Quem lembra num dia que eu dei o exemplo aqui da corda? Você estava aqui no curso? Mas sério? Eu peguei uma corda, né? Uma corda não, uma extensão, né? Que a gente não tinha corda, mas eu dei um exemplo de como acontece no mundo da fé. Muitas pessoas falaram assim, poxa pastor, eu passei a entender como é que funcionam as coisas. Eu passei a entender como é que funciona, né? Então, eu quero dar esse exemplo para que você entenda. Eu vou mostrar coisas que acontecem na nossa vida para a gente poder largar a nossa fé. Amém? Eu estava ontem em Forquilha, uma bênção, viu? Depois eu vou postar a foto lá para vocês no grupo. Lá na Forquilha está uma bênção. Sabe quantas pessoas deu ontem? Thaís, a pastora contou 22 pessoas ontem lá. Amém? 22 pessoas. Quem vai lembrar aqui, eu já cheguei até a falar que a gente começou com 3. Primeiro culto, foi 3 pessoas no primeiro culto. E ontem deu 22. Está abençoando lá. E eu estava falando exatamente disso para essas pessoas ontem lá. Eu até falei, a mesma coisa que eu estou falando para vocês, vai ser a palavra que eu vou estar dando amanhã no culto de domingo. Então, eu vou novamente mostrar para vocês aqui coisas que acontecem para você abandonar a sua fé. E fala para quem está do seu lado, não abandone nunca a sua fé. Porque é ela que te abençoa. Amém? Glória a Deus. Dá a ponta lá para a obreira Lúcia, por favor. Isso. Vem cá, obreira Marlene, por favor. Missionário, por gentileza também. Isso. Pegar os exemplos. Vem cá, filha, também, por favor, de ajudar. Porque hoje alguns obreiros estão fazendo um trabalho lá dentro. Isso. Isso. Todo mundo agarra na corda. Ixi, mas peraí, um tem que... Ô Ícaro, solta a corda aí. Deixa a obreira Marlene segurando na última. Meu amigo, hoje vai sobrar para você. Hoje ele vai representar o inimigo. Amém? Sempre tem que sobrar para alguém, né? Hoje sobrou para o obreiro Ícaro. É o inimigo que vai impedir você de chegar até Deus, que é o obreiro Lúcia. Fica lá, missionário, também aqui. Isso, que o inimigo vai estar aqui. O inimigo vai estar aqui, ó. Aqui, que é para impedir, vem para frente, tá? Vem para frente que o pessoal vê. O inimigo, ele vai estar aqui, ó, segurando a corda, e ele vai fazer de tudo para você soltar. Porque ele não quer você chegando aonde? Até onde? Até Deus. Ele não quer. Então ele vai ficar no caminho para atrapalhar a sua jornada. O que ele puder fazer para impedir você de largar, para impedir você de chegar até Deus, para não deixar você continuar agarrado na corda, ele vai fazer. Vocês estão entendendo? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Então aqui diz assim, ó, versículo 2. Vamos ler todo mundo junto para você entender? Versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O que diz aí? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Desprezando o quê? A afronta. E assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? O que a Bíblia está pedindo para você fazer? Versículo 2. Olhar para quem? Olhar para quem, gente? Vocês aqui, ó, que estão segurando a extensão representa a fé. E vocês têm que olhar para Deus, olhar para Jesus. Não pode tirar os olhos dele. Ainda que venha o inimigo no caminho, ainda que venham as situações no caminho, mas o olhar que a Bíblia fala, que o nosso olhar tem que estar em Jesus. Eu não posso tirar os olhos de Jesus, porque se eu tirar os olhos de Jesus, eu solto a corda, eu solto o fio, que é a fé. Aí eu me perco. Você sabe que quando a pessoa está no meio do mar, né? Quando ela vai dar um mergulho,
Geralmente as pessoas jogam uma boia que é para segurar ela, para ela não ir para longe, porque as ondas ficam levando ela. Muito pesado, né? É muito pesado. Quem já tem experiência nem precisa, mas quem tem pouca experiência, uma vez eu pulei e eu tive que estar agarrando a boia, porque senão a onda levava a gente para longe. Tinha hora que eu estava pertinho do barco, tinha hora que eu estava longe. O que estava me segurando era a boia que eu estava segurando. As ondas vêm, as dificuldades vêm, exatamente para não fazer, para impedir você de chegar onde? Em Deus. Vocês estão entendendo, senhor pessoal? E se tem uma coisa que você precisa aprender é isso. Não olhe para homem, olhe para Deus. Porque se você olhar para homem, você solta a corda. Se você olhar para mim, olhar para ela, olhar para qualquer um aqui, você vai soltar a corda. Você tem que olhar para Jesus. O olhar tem que estar onde? Em Jesus. Então, no meio da caminhada, o inimigo está aqui tentando atrapalhar de todo jeito para você não chegar a Deus. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai enviar pessoas no seu caminho para você se decepcionar. Para você ter decepções. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Nessa vida, vai ter pessoas que vai causar em nós tristeza, decepção. Vai ter pessoas que vai decepcionar a gente. E dói. Dói ou não dói? Dói quando a decepção vem de um filho, vem do marido, vem da esposa, vem de uma mãe, vem de um pai. E ele sabe quem usar para poder a gente ficar balançado. Ele não vai usar qualquer pessoa aí na rua. Ele vai usar exatamente alguém para você ficar o quê? Balançado. Vocês estão entendendo? Sim ou não, pessoal? Ele está balançando. Balança aí a corda aí. Porque, isso, balança. Isso, balança. Não é para balançar não. Vocês têm que estar agarrados, meu Marlene. Se isso balançar, você vai soltar. Quem balança, quem quer balançar a nossa fé é o inimigo. É ou não é? Mas você não pode balançar não. Você tem que estar agarrado. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Você tem que estar agarrado. Quem vai balançar para a gente soltar é o inimigo. O inimigo vai trabalhar todo dia, sim ou não? Ele vai trabalhar todo dia para você abandonar a fé. Balança. Pode balançar aí. Viu? Deus está segurando e o pessoal que está na fé não pode soltar, não. Pode balançar aí. Você não pode soltar a sua fé. Amém, gente? Não solte a fé, mas está balançando, pastor. Eu estou passando um momento turbulento, eu estou passando um momento difícil. Mas se você soltar, meu amigo, você se perde. Seu olhar tem que estar onde? Em Deus. O inimigo está balançando, mas você está olhando para quem? Para Deus. E quem consegue olhar para Deus, vai avançando. Dá uns passinhos. Pronto, vai avançando. Obreiro Marlene é porque é aquele crente que tem que estar no pé direto. Vai avançando. Isso. Estão entendendo, sim ou não? Eu estou decidindo parar. Está parando? Por quê? Faz tanto tempo que eu estou na igreja e nunca consegui nada. Está decepcionado. Aumentando mais e mais, eu vou soltar essa corda. Vai soltar. Tchau. Soltou. Muito bom. Veio para a igreja, mas não alcançou nada, né? Ele está vendo ela sendo abençoada, está vendo ela, mas soltou. Soltou. Ficou para trás. Ele vai conseguir chegar a Deus agora? Não vai. Não vai conseguir chegar. Porque ele soltou. É o que acontece. Ele se decepcionou. O pastor falou algo que eu não gostei. A pastora falou algo que eu não gostei. O obreiro fulano veio aqui em casa e falou algo que eu não gostei. Poxa, é porque você não está olhando para Jesus. Ó. O inimigo está no meio tentando te atrapalhar. Balançando para você soltar a todo momento. Vocês estão entendendo? Quem aqui já andou de ônibus? Todo mundo? Todo mundo andou de ônibus? O que acontece quando o ônibus dá uma freada de uma vez? Quem não tá segurando, o que acontece? Você vai parar lá do outro lado. É ou não é? O motorista freou de uma vez você. Mas por que não estava o quê? Porque quem se segura na hora de uma freada, na hora da tempestade, consegue ficar em segurança. Amém, gente? Sua fé tem que estar em Deus. E por conta que a sua fé está em Deus, você está avançando. Você está indo para frente. Glória a Deus, pessoal. Continua balançando aí, inimigo.
capítulo 10, versículo 38. O que diz aí? Mas o justo vive pelo quê? Pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. O que Deus está falando? Que se alguém se retira, se alguém solta, Deus não vai ter prazer nenhum nele. O que aconteceu com ele? Ele soltou. Ele perdeu a visão em quem? Em Deus. Ou seja, Deus não está mais conseguindo ajudar ele. Porque ele soltou. Deus não está mais conseguindo fazer alguma coisa porque ele soltou. O inimigo deu uma sacudida, deu um mau pensamento. Vou parar, vou desistir. Quem continua agarrado, né? Continua agarrado. Continuou vendo Deus, continuou olhando para Deus. Quando você solta, o que acontece quando você para de vir para a igreja? O que acontece? Você fica como? Seja sincero. Nem com essa história, não, quando eu parei de vir para a igreja, eu fiquei mais forte. Vem com. Mas não, quando você para de vir para a igreja, o que acontece? Você fica fraco. Tem gente que fala assim para mim, pastor, eu faltei o culto ontem. Ah, pastor, foi o dia todo de triste. Tem gente que é assim. Ah, pastor, estava faltando alguma coisa. Alguma coisa estava faltando, eu faltei o culto ontem. E aquele que não sente nada? É porque mal está segurando na corda. Mal está segurando na corda, então não faz muita diferença. Ele já está sem olhar para Deus. Ele já anda sem a direção de Deus. Mas quando a pessoa está andando com Deus, até um culto que ela falta, ela fica, poxa, não, hoje eu vou, porque quarta-feira eu faltei. Ela é assim. Eu vou porque eu não posso faltar. Porque quando você se afasta, você fica fraco. Você está deixando de se alimentar. Não existe essa, eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. Você está longe dos dois. Porque quem se afasta da igreja é porque já estava afastado de Deus. Vocês estão entendendo, senhor? Quem se afasta da igreja é porque, na verdade, já estava afastado de Deus faz tempo. Amém, pessoal? Eu não tenho dúvida, olha para mim, por favor. Eu não tenho dúvida de que já aconteceu situações que você não estava com vontade de vir para a igreja. E você veio. E naquele dia que você veio, você foi abençoado. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Naquele dia que você veio, você ouviu Deus. Você sentiu a presença de Deus. Mas o que ia acontecer com você se você tivesse soltado a corda? Você não pode soltar a corda. Tem pessoas que olham para você como exemplo. Sabia disso? Lá na sua casa, você é o exemplo. Elas não vêm para a igreja, mas elas falam para você, tu tem que ir para a igreja. Sim ou não? Elas não vêm, mas elas falam para você, você tem que ir. Como quem diz, né? Se você não ir, pelo amor de Deus, aqui desanda. ela entendeu que Deus está abençoando ela através de você. Você é exemplo na sua casa. Tem gente que olha para você e vê você como exemplo, porque você está agarrado com Deus independente da situação. Amém, pessoal? Glória a Deus. Só que aí o inimigo está o quê? Está balançando. Porque ele não para de balançar. Aí sabe o que acontece? A obreira começou a ver as dificuldades. A obreira está vendo ela dando testemunho. Oxe, ela arrumou um emprego e eu não consegui. Oxe, ela casou e eu não me casei. Não arrumei ninguém. Oxe, ela ganhou uma causa e eu não ganhei. Oxe, ela está recebendo a resposta de Deus e eu não estou recebendo. O inimigo está balançando. Aí como ela começa a colocar essas coisas na cabeça, o que ela faz? Ela solta. Soltou. Porque deixou de olhar para Deus. Está se agarrando aí, né? Pelejando, mas no final acabou soltando. Perdeu a fé. Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? Ela começa a deixar de olhar para Deus e olha para as situações. Poxa, está todo mundo, meu Deus, todo mundo que chega na igreja dá testemunho e eu não. Todo mundo que chega na igreja está sendo abençoado e eu não. Eu sei que dá vontade da gente fazer muitas coisas. Em mim também dá vontade. Você acha que eu não tenho vontade de soltar também, não? Mas eu não vivo por vontade, eu vivo pela fé. Você tem que viver pela fé, não por vontade. Glória a Deus, pessoal. Quem vive por vontade, vive soltando a corda. Vive soltando a corda. E vive sem a direção de quem? De Deus.
Talvez você soltou a corda porque estava esperando reconhecimento. Estava esperando alguém olhar para você e, não, vou para a igreja com você. Ou já teve decepções, ou olhou para as outras situações. Por que fulano está sendo abençoado e eu não? Por que todo mundo muda de vida e eu não? Talvez alguém esteja aqui pensando que Deus não está mais olhando para você. Que Deus não está mais ouvindo a sua oração. Por conta que tudo isso vem acontecendo. Mas isso é coisa de quem? Ele não quer deixar você chegar até Deus. Ele vai trabalhar para você não chegar até Deus. E o que ele puder fazer, a força que ele puder usar para fazer você soltar a corda, meu amigo. Mas a sua hora vai chegar. Diga, a minha hora vai chegar. E ele vai cair por terra. Vai ou não vai? E ele ameaça, viu? Olha só ele dizendo aí. Vai soltar a corda. Olha a ameaça dele. Só que o inimigo não fica rindo, não, né? Ameaça aí, inimigo. Ela para soltar a corda. Se ela está na fé, o que ela fala? Mas se ela não está na fé, o que ela faz? Ela solta. Né? Mas se ela está na fé, o inimigo está ameaçando. Solte essa corda aí, bora, solta. Mas se ela está na fé, o que ela faz? É queimado. Eu não solto. Vem para cá, Satanás, você vê? Sim ou não? Aí quando você continua agarrado com Deus, você consegue vencer. O inimigo tentou, cansou, não conseguiu. Caiu por terra. E agora ela consegue chegar até Deus. Amém, pessoal? Abraça Deus aí. É assim. É assim. Quem entendeu? É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Nunca soltar a corda que representa o quê? A sua fé. É ela que vai fazer você chegar perto de quem? De Deus. Eu já tenho 16 anos segurando essa corda. Só aqui na Jerusalém. 16 anos segurando essa corda. E eu sei que tem gente aqui que está segurando mais tempo do que eu. E glória a Deus por isso. Outros que chegaram depois, mas que estão agarrando a corda. Não solte. Porque se tem uma coisa que acontece quando você agarra a corda para você chegar até Deus, é que o inimigo se levanta. Mas eu nunca vi nesses 16 anos, e eu sei que você que tem mais tempo do que eu também vai afirmar isso. Nesses 16 anos que eu tenho de fé, nunca vi alguém que não soltou, ela continua agarrada. O inimigo ameaçando, tu vai soltar. E ela não solta. Eu não vou deixar de ir para a igreja, eu não vou deixar de ser fiel. E no final terminou mal. Sempre ela deu a volta por cima. Glória a Deus, gente. Vai chegar a sua hora também. Continue firme. O ano que vem vai entrar, continue firme. Não solte. O que o inimigo puder fazer para poder fazer você soltar, ele vai fazer, ele vai trabalhar. Vocês estão entendendo assim ou não? Ele vai levantar pessoas que vai se decepcionar. Não queira esperar de alguém alguma coisa. Se for para fazer o bem a alguém, faça sem esperar nada dela. Espere de Deus. Porque se esperar alguém em troca do ser humano, ele vai decepcionar. Ele vai decepcionar. Ainda que você já tenha feito muito por alguém aqui. Mas ela vai te decepcionar porque ela é ser humano. E o pior, sabe o que é, gente? Você não pode obrigar ela a gostar de você só porque você ajuda ela. Não dá para você obrigar. Não, mas era para ela gostar de mim, porque eu faço tudo por ela. Não vai obrigar. Você não consegue obrigar alguém a gostar de você. Mas pelo menos ela vai ver que Deus é contigo. Ela vai ver. Ela vai notar que Deus é com você. Ela não vai conseguir gostar de você, mas uma coisa ela não vai poder negar. Rapaz, Deus é com ela. Deus é com ele. Deus é com ele. Vocês estão entendendo assim ou não? E como você está olhando para Jesus, você não vai soltar. Independente do que aconteça, independente do que venha acontecer, continue agarrado. Porque se você soltar, você vai se perder. Tem pessoas que elas se perdem no tempo. Vê o que ele falou no início. Eu estou há tanto tempo segurando aqui, não alcancei nada. Foi vencida pelo
Cansaço. Tem gente que cansa. Não teve mais, porque é aquele ditado, perdeu o fio da meada. Perdeu. Saiu, soltou. Se tivesse segurado, tinha chegado perto de Deus. Mas viu que o tempo estava passando, eu vou soltar porque não foi nem ensaiado não essa fala dele, mas foi bom. Eu vou soltar porque eu estou há tanto tempo segurando isso aqui, não consigo nada. Porque ela está sendo vencida pelo tempo. Aí a fraqueza vem, ela está desistindo porque ela não está olhando mais para Deus, ela só está olhando para o balançado. Né? Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas quando o diabo vem para poder fazer você soltar a corda, quando ele ficar com aquelas ameaças lá, solta, tu vai soltar. Você tem que repreender, diga, está amarrado. Eu não solte. Não importa o que aconteça, pessoal. Eu já passei por tanta coisa na vida. Já passei por tanta coisa dentro da obra de Deus. Mas eu nunca soltei. Nesses 16 anos. Já senti vontade, já chorei. Nunca ninguém viu as lágrimas que eu derramei. Mas eu chorei já muito. Muito. Quando via situações eu ficava agarrado. Porque é no momento que vem a tribulação, no momento que o diabo está levantando, que você tem que segurar e não soltar. Dói, mas segure, que é muito melhor do que você soltar. Porque se você soltar, você se perde. Aí volta tudo de novo. Tudo de novo. E quando você não consegue mais achar o fio da meada, você fica para trás. E quem continuou o quê? Avançando. Conseguiu chegar perto de Deus porque continuou agarrado. A Bíblia manda você olhar para quem? Para Jesus. Independente do que quer que aconteça, nesse final de ano, no outro ano, olhe para Jesus, não solte a sua corda, que você vai conseguir chegar até Deus. Chegando em Deus, você consegue resolver sua vida. Amém? Todo mundo entendeu? Vamos ficar de pé então.